Ora, muito boa tarde a todos, até àqueles que gostam mais do vermelho do que do azul. E, e- e agradecer à Microsoft o convite para estar aqui presente e a oportunidade de falar um bocadinho sobre estas coisas da modernização administrativa. Na verdade, eu confesso que estou agora a ver que o tema daquilo que é suposto eu falar é sobre Digital Gov, Transforming In and Out, mas no fundo aquilo que eu vou falar vai ser um bocadinho sobre o que é isso da modernização administrativa. Pergunto-me, aliás, isso diariamente. Não é? O simplex, as pessoas vão sabendo mais ou menos o que é. A modernização administrativa é assim um conceito mais vago, mais difícil de definir. E por isso, de alguma forma, eu tento até para apontar mais ou menos o foco do meu trabalho, tento circunscrever a modernização administrativa a três áreas, eu diria, a todas as medidas que de alguma forma possam contribuir para cumprir um de três objetivos. Por um lado, simplificar a vida das pessoas, criar um melhor ambiente para os negócios e tornar a administração pública mais eficiente. É evidente que isto também eles três são assim bastante vagos e há quase uma infinidade de armas e de formas de abordagem para cumprir estes objetivos. E, portanto, também para apontar um bocadinho o foco, tentamos de alguma forma, ou temos tentado nestes últimos tempos, e é aquilo que norteia, ou vai norteando o trabalho que temos feito no gabinete e com a Agência para a Modernização Administrativa, que é, por assim dizer, o grande aliado nesta tarefa da modernização administrativa, centrar o foco em três grandes princípios que, de alguma forma, ajudam a orientar o nosso trabalho. Por um lado, o princípio uma só vez, e o que é isso? É um conceito que, se servir de apoio a quase toda a atuação da administração pública e, de alguma forma, se servir de suporte e de orientação para a implementação da generalidade das políticas públicas, as vantagens são evidentes. É a ideia de que no Estado não deve pedir ao cidadão, pedir às pessoas, pedir às empresas informação que já tem sobre ele. Ou porque recebeu dele ou porque obteve por outras vias. E aliado a este princípio, não exclusivamente aliado, mas aliado a este princípio, há outro que também nos serve de orientação, que é o princípio da partilha e da reutilização dos recursos. Na verdade, e muito centrado no foco, não só de aumentar a eficiência da administração pública, mas também de servir melhor os cidadãos, de se criar um melhor ambiente para os negócios, pela reutilização da capacidade instalada, que já hoje é imensa, que existe na administração pública. E essa reutilização não tem que ser apenas pelo Estado, pode ser a reutilização pelos privados, por essa via, beneficiando a criação de riqueza, usando a capacidade instalada, que é muita e muitas vezes não utilizada na sua plenitude, que a administração pública tem. E, finalmente, o último princípio é uma atuação que privilegie uma atuação preventiva face a uma atuação reativa. E não estou aqui a falar da criação de controlos prévios ou de vistorias ou o que seja. Não estou a falar da utilização da imensa informação que a administração pública tem hoje, e que é mesmo muita, e a partir daí conseguir criar modelos que permitam, eu não diria prever o futuro, mas antecipar a falha, antecipar o problema e por essa via seguramente atuar de forma preventiva, contribuindo para melhorar, para atuar de forma mais eficaz e gastando menos recursos. Para cumprir este desafio da modernização administrativa, ao longo dos anos, a ferramenta, o instrumento, o motor, diria assim, o motor essencial tem sido o Programa Simplex. O Programa Simplex tem já 9 edições. Para aqueles que não são portugueses e que nunca ouviram falar no Simplex, Simplex é um programa, é um compromisso anual, é um compromisso entre o Governo, entre o Estado e a comunidade, com um conjunto de algumas centenas de medidas destinadas, como disse, à simplificação da vida das pessoas, à criação de um melhor ambiente para os negócios ou ao aumento da eficiência da administração pública e que, em regra, são compromissos anuais, portanto, passado um ano há uma avaliação sobre o resultado desse compromisso, embora nos últimos Simplex tenha já havido medidas plurianuais e, portanto, já não é totalmente verdade que seja um compromisso anual. Estamos a falar já ao fim destas 9 edições de quase 1.700 medidas e todos os anos, quando é feita a avaliação do Simplex um ano após o seu lançamento, a taxa de execução tem sido sempre superior a 80%. Igual ou superior a 80%. E, portanto, há de facto um grau de compromisso grande e há um grau de cumprimento grande.
Alguns exemplos ao longo destes anos, estou, por exemplo, a pensar em medidas como o cartão de cidadão ou a casa pronta, o licenciamento zero. São já muitas, quase 1.700 medidas tomadas ao longo dos anos. E nos últimos anos, designadamente desde que o Simplex foi rebatizado, agora não é Simplex, é Simplex+, na sua nova versão, são também muitas as medidas que têm sido adotadas. Dou-vos apenas alguns exemplos. O IRS automático, que permitiu já o pré-preenchimento da declaração de IRS de mais de 30% das famílias portuguesas, ou a receita sem papel, que permitiu já, só para terem noção, no ano 2018 foram quase 600 milhões de embalagens de medicamentos que foram prescritos eletronicamente em Portugal. Ou o novo simulador de pensões, que já permitiu, só em 2018, simular mais de 2 milhões e meio de pensões, ou chave móvel digital, que são já 300 mil emitidas e que se pretende que venha a ser a grande chave de acesso aos serviços públicos online, e por aí fora. E, portanto, tem sido, de facto, muitas as medidas que têm mudado a cara da administração pública, e têm mudado a cara da administração pública não só na forma como os cidadãos e as empresas olham para o Estado, mas também na forma como a própria administração pública olha para si mesma. De facto, aqui há uns anos, tínhamos um Estado, tínhamos uma administração pública que era muito centrada sobre si própria, que eu diria que muito menos vezes do que devia punha o periscópio fora da sua zona e via e olhava para a comunidade, olhava para aqueles que são os utentes dos seus serviços. Hoje em dia não é assim. Embora isso seja um caminho, evidentemente, permanentemente inacabado, é um trabalho permanentemente inacabado, mas a administração pública portuguesa hoje é uma administração pública muito mais orientada para o utente. E que não está fechada sobre si mesma, não se pensa apenas naquela que é a sua própria lógica, mas entende a sua função como uma função de prestação de serviços aos cidadãos, às pessoas e às empresas. E os resultados são visíveis, ou seja, não é só apenas a nossa percepção que melhorou, embora a percepção também seja importante. É objetivamente um facto. A administração pública está melhor e as empresas e os cidadãos e as pessoas beneficiam disso. Vou-vos dar apenas alguns exemplos. Quanto ao Simplex Mais 2016, foi feita uma avaliação pela Universidade Nova de Lisboa, avaliou apenas 13 medidas, reparem, estamos a falar de quase 1.700 medidas, mas avaliou apenas 13 do Simplex Mais 2016 e olhou apenas na perspectiva das empresas. E chegou à conclusão que apenas com essas 13 medidas as empresas puderam poupar mais de 620 milhões de euros por ano. O que significou, segundo a Universidade Nova de Lisboa, um impacto para a economia superior a 1.100 milhões de euros. E avaliou também a Universidade Nova de Lisboa que a administração pública também tirou partido dessas medidas, no sentido em que libertou quase 500 mil horas de funcionários públicos que estavam ocupadas com tarefas inúteis, tarefas repetitivas, tarefas que não criavam valor, tarefas que não eram úteis para as empresas, que lhes tiravam mais de 620 milhões de euros por ano, e o resultado foi a libertação de cerca de 303 funcionários para a prestação daqueles serviços de que efetivamente as pessoas e as empresas precisam. E eu acho que isto é um facto muito importante. Só para terem noção, há uma medida muito específica que resultou da reconfiguração, da melhoria do processo de reporte das empresas à Segurança Social, da informação sobre rendimentos, de remunerações, que só essa medida teve um impacto superior a 250 milhões de euros por ano. Porque são muitas vezes essas pequenas medidas repetidas à exaustão que têm custos absolutamente incalculáveis para as nossas empresas e para as pessoas que residem em Portugal. Neste momento, porque a avaliação é importante e a Comissão Europeia também sentiu o mesmo, a Comissão Europeia está a avaliar 40 medidas do Simplex Mais 2017-2018. Essas 40 medidas esperamos ter resultado dessa avaliação que está a ser feita em parceria com a Ernst & Young no final do primeiro semestre. É isso que está acordado entre a Comissão Europeia e a empresa que contratou para este efeito e, portanto, estamos esperançosos. Temos a certeza que as medidas têm resultados positivos, mas é sempre surpreendente, muitas vezes, avaliar com precisão a dimensão desse impacto e perceber, de facto,
de que forma a modernização da administração pública tem um impacto tão relevante na vida das pessoas e tão relevante na vida da nossa economia e na competitividade das nossas empresas. E isto assenta essencialmente em tecnologia, é verdade. Ou seja, todas estas medidas, se formos ver, poucas são estas medidas, estão as medidas que não têm a tecnologia como o seu principal motor, ou de alguma forma ou de outra assentaram na profundíssima transformação digital que aconteceu na administração pública portuguesa. E é função do Estado, é obrigação do Estado continuar esse processo, porque esse também é um processo permanentemente inacabado. E já hoje aqui de manhã a Sra. Ministra teve a oportunidade de vos falar do que está a ser feito na área da criação, no apoio ao desenvolvimento de projetos de inteligência artificial na área da administração pública. São 19 projetos, temos muita esperança nesses projetos e, acima de tudo, temos esperança que esses projetos sejam uma semente que se reproduza de forma eu diria quase como agressiva pela administração pública, porque de facto a administração pública tem uma imensidão de dados. Dados esses que provavelmente em muitas áreas mais ninguém tem e que podem servir de base à implementação de ferramentas de uma utilidade extrema para permitir uma atuação do Estado mais esclarecida, mas também servir melhor os cidadãos e até dar instrumento às empresas para elas próprias gerarem novos serviços para os cidadãos portugueses e não só. Mas temos outros projetos, por exemplo, o LabX, o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, uma experiência recente que está neste momento sediado na Agência para a Modernização Administrativa e que visa ser um laboratório disso mesmo, de experimentar modelos novos antes de eles serem implementados em diversos setores da administração pública. Tem sido muito motivador vê-los a trabalhar. O diretor do laboratório diz que o próprio laboratório está em avaliação e, portanto, ele próprio está à experiência. Eu diria que no que a mim me diz respeito, eu acho que eles já passaram esse teste, mas gosto dessa atitude de haver uma unidade na administração pública que se sente assim com uma experiência e, portanto, com a necessidade de ter que provar dia a dia. E, portanto, é essa para vos dar um exemplo da mudança de mentalidade que se tem vindo a operar na administração. Mas não é só isso. O ano passado lançou-se também o GovTech. O GovTech foi um projeto, e eu sei que aqui neste evento estão aqui muitas empresas, muitas startups, e o GovTech é um projeto dirigido a essas empresas que visava premiar serviços e produtos inovadores desenvolvidos por startups que tivessem como objetivo o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E este ano vamos ter uma nova edição do GovTech, eventualmente com um ou outro aspecto diferente, mas em traços gerais eu diria que com um enquadramento muito semelhante. E um dos aspectos fundamentais do GovTech é que permitiu também, do lado da administração pública, fazer aquela que é provavelmente a primeira experiência na administração pública portuguesa, digo eu, que não conheço ainda, não tive conhecimento de outras, de utilização de tecnologia blockchain. Foi criada uma criptomoeda para simular investimentos e usar como método de escolha das empresas vencedoras. Teve, evidentemente, o mérito de criar maior notoriedade para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também nos permitiu a nós fazer uma experiência de utilização da tecnologia blockchain, com a qual aprendemos bastante. Finalmente, para que não gostaria de terminar sem vos dizer o seguinte: é evidente que a tecnologia é essencial, é evidente, e vamos ter brevemente muitas novidades nessa matéria, designadamente no que respeita ao acesso online a serviços da administração pública, mas é importante nunca deixar ninguém para trás. E este é um aspecto que muitas vezes parece retórica, mas não é. A tecnologia é provavelmente o maior aliado daqueles que menos se sentem à vontade para usar a tecnologia, porque permite desenvolver ferramentas que tratem de forma igual aqueles que têm níveis de capacitação diferentes. E, portanto, e é por isso que não se pode negligenciar outros canais de comunicação que não apenas o canal online. E temos feito isso com os centros de contacto telefónico, desde logo
com a reabertura do Centro de Contacto da Segurança Social, que já permitiu atender mais de 2 milhões de pessoas desde que foi reaberto no final de 2017, ou o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, que foi reformulado no ano passado, ou melhor, em 2017, e permitiu já em 2018 atender mais de 1 milhão de pessoas, com um crescimento de 30% face ao ano anterior. Ou o Centro de Atendimento Consular, uma experiência nova, que neste momento é piloto, mas que foi criada com um centro montado em Portugal, na Agência para a Modernização Administrativa, mas que visa servir os cidadãos, essencialmente os cidadãos portugueses, que residem fora de Portugal. Neste caso, a experiência piloto é com 3 consulados e um vice-consulado em Espanha, mas tem funcionado muito bem, os operadores são bilíngues e é possível em Portugal ter um centro montado que serve os nossos cidadãos residentes fora de Portugal. E por aí fora, o Centro de Contacto Cidadão, o Centro de Contacto da Empresa, etc. E também o canal presencial. E aí o veículo principal são, sem dúvida, as lojas de cidadão, que são 53, e que permitiram só em 2018 atender fizeram mais de 9 milhões e meio de atendimentos. Portanto, estamos a falar de um número muito significativo. Eu diria que, em média, quase um cidadão português foi a uma loja de cidadão durante o ano passado. E o Espaço de Cidadão, que tem a virtude, e estamos a falar já de 542 espaços de cidadão, 2 deles inclusive fora de Portugal, um em Paris e outro em São Paulo, e que permitiram atender já mais de 1 milhão de pessoas só em 2018, estamos a falar de 1.280.000 pessoas, e tem a particularidade de que, com um funcionário, ou 2 funcionários, esse funcionário ter capacidade, exatamente pela utilização das ferramentas tecnológicas, de prestar serviços de diversos departamentos da administração pública. E isto é bastante inovador. Eu fecho já, são 30 segundos só para terminar. É bastante inovador, porque de facto, enquanto as lojas de cidadão se centram num ponto diversos serviços, o espaço de cidadão vai mais longe. E, portanto, mais uma vez, reforçando aquela ideia de que são a demonstração evidente de que a administração pública deixou de estar autocentrada como era e é hoje muito mais centrada nos seus utentes, nas pessoas, nas empresas que diariamente recorrem aos seus serviços. Muito obrigado a todos. Espero que os trabalhos continuem a correr bem. Muito obrigado à Microsoft pelo convite e boa tarde.